Olá, tudo bem? Meu nome é Ariel Matos e seja bem-vindo a mais uma aula. Nesse vídeo nós iremos resolver algumas questões de matemática. A primeira diz o seguinte: sabendo que 1 é raiz do polinômio, está aqui ele, podemos afirmar que p de x é igual a... Então, para resolver essa questão, eu vou utilizar a forma fatorada do polinômio. E como é que é ela? Ela diz o seguinte: p de x vai ser igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Olha só, como a gente tem um polinômio do terceiro grau, eu vou ter três raízes, x1, x2 e x3. E esse a aqui que está na frente não é esse de cima, tudo bem? O a que está aqui na frente é sempre o coeficiente que acompanha quem está com o maior grau, no caso, o x elevado a 3. Então, olhando aqui para as alternativas, eu posso ver o seguinte: se 1 é raiz, quer dizer que eu vou ter alguma coisa como x menos 1. Então, eu tenho que procurar isso. O item A não tem, o item B tem, bem aqui. O item C não tem, então ele morre. O item D pode ser que seja ele, já que o item E também não tem. Então, sobra o D e o B. Veja, essa parte deles são bem parecidas. O que vai mudar é aqui na frente, que é exatamente o valor do A, que é exatamente o valor 2. Qual é a consequência? A consequência é que a nossa resposta vai estar na alternativa B. Tudo bem? Deu para entender? Aguenta aí que a gente vai resolver mais uma questão. Então vamos lá. Considera a equação x à terceira menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Qual é o grau dessa equação? Bem, olhando para ela, você vai ver que o maior expoente do x é o 3. Então, essa equação ela é do terceiro grau. Item B. O número 1 é solução dessa equação. Quando ele fala isso, ele pede para você colocar o 1 no lugar do x e ver se a igualdade fica verdadeira. Então, vamos lá. 1 à terceira menos 2 vezes 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Será que isso dá zero? Quando você fizer a conta, você vai enxergar que 0 é igual a 0. Então, essa igualdade é verdade. Qual é a consequência? Que 1 é solução. Que 1 é solução dessa equação. Ótimo. Item C. O número i é solução dessa equação? Mesma coisa, só que agora eu vou trocar o x pela letra i, que está lá no conjunto dos números complexos. Então, eu tenho i elevado a 3, menos 2 vezes i ao quadrado, menos 5 vezes i, mais 6. Será que isso vai ser igual a 0? Vamos ver. I elevado a 3, você vai lembrar que ele é igual a menos i. I ao quadrado, ele vale menos 1. Menos 1 vezes menos 2, você vai ter mais 2. Aqui fica menos 5i, mais 6. Organizando, você tem menos 6i mais 8. Bem, isso daqui não é igual a 0, é diferente. Então, o i não é solução. Já no próximo, você vai ter o seguinte: encontre todas as soluções dessa equação. Olha só, para resolver esse item D, eu vou utilizar a resposta do item B, que 1 é solução. E a partir disso, eu vou aplicar o dispositivo de Briot-Ruffini. Então, eu vou colocar 1 bem aqui e vou repetir esse 1 de cá. Eu faço 1 vezes 1 dá 1, somando com menos 2, você vai ter menos 1. 1 vezes menos 1, você vai ter menos 1, somando com menos 5, você vai ter menos 6. E 1 vezes menos 6, você vai ter menos 6, somando com 6, você vai ter 0 como resposta lá. Então, a gente tem esse polinômio aqui restante, que ele fica x ao quadrado, menos x, menos 6, e esse cara aqui igual a 0. Ótimo. O que é que eu faço agora? Eu vou aplicar Bhaskara. Aplicando Bhaskara, você tem o seguinte, que delta vai ser b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que vale 1, tá bem aqui ele, vezes o c, que vale menos 6. Fazendo a continha, você vai chegar que delta vale 25. A partir daí, eu vou para Bhaskara. X é igual
menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes a, ou 2 vezes 1. Fazendo a continha, você vai chegar em duas respostas. x1 vai valer aí 3 e o x2 vai valer aí menos 2. Então, olha só, a primeira solução você pode colocar x valendo 3, a segunda solução x valendo menos 2 e a terceira está bem aqui, ó, o x vale 1, que a gente já descobriu. Deu para entender? Então, x igual a 3, x igual a menos 2 e x igual a 1. Aguenta aí que a gente vai resolver mais uma questão. Então vamos lá. A equação x elevado a 5 menos x igual a 0 possui. Para resolver essa questão, eu vou utilizar a fatoração. Então aqui no primeiro, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o x em evidência. Então fica x vezes x elevado a 4 menos 1 igual a 0. Ótimo. Já esse cara aqui, eu posso utilizar as ideias lá do produto notável. Fica o seguinte, x vezes x ao quadrado menos 1, x ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, aqui de novo, eu posso aplicar novamente produto notável. Sobra o seguinte, x menos 1 vezes x mais 1 e esse cara aqui, x ao quadrado mais 1 igual a 0. Olha só, quais são as raízes? Bem, se eu trocar aqui o x por 0, toda essa igualdade da esquerda vai ser igual a 0. Ou seja, vai ser igual a 0 com o da direita. Então é verdade. Primeira raiz, x vale 0. Já esse cara aqui, o que é que eu posso fazer para ele dar 0? Eu trocar o x por 1. Então aqui, x valendo 1. E já esse cara, o que é que eu posso fazer para ele dar 0? Eu troco o x por menos 1. Então já achei aqui 3 raízes reais. Já esse cara bem aqui, o que é que eu posso fazer para ele dar 0? Vamos testar aqui embaixo. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Passa 1 para a direita, você vai ter x ao quadrado vale menos 1. Passando o ao quadrado para o outro lado, você tem mais ou menos raiz de menos 1. Ora, raiz de menos 1 você vai lembrar dos números complexos. Então aqui x vai valer mais ou menos i. Então veja, qual vai ser a resposta para essa questão? Item B. Nós temos aí 3 soluções reais. Quais são elas? 0, 1 e menos 1. E mais 2 soluções não reais, 2 soluções complexas. X igual a i, x igual a menos i. Deu para entender? Espero ter ajudado você e até a próxima questão.